No vídeo de hoje, eu quero conversar com você a respeito de um tema que é muito importante, a respeito de vitimização. Como e por que a vitimização ela pode estar estagnando a sua vida e você não está nem percebendo. Eu venho falar com você desse lugar, assim, muito familiar para mim, porque pensa numa pessoa vitimista, era eu. Ainda tenho uma tendência muito grande a ser vitimista. Durante a minha vida toda, sempre fui demais. Birrenta, sabe? Mimada, eu herdei um pouco isso dos meus pais, sabe? Me criaram muito de maneira mimada, então eu esperava que sempre alguém resolvesse alguma coisa para mim, sempre tinha alguém para resolver os meus BOs, entendeu? Então sempre tinha alguém ali para apagar o fogo para mim. Só que o que acontece? A gente cresce, a gente vira adulto e nem sempre vai ter alguém ali para estar resolvendo seus BOs. A maior parte do tempo vai ter que ser você, né? E aí entra a responsabilidade, né? A autorresponsabilidade, que eu sempre tô falando aqui no canal. Mas eu não sabia que eu era vítima. E eu acredito que muitas pessoas estejam vivendo como vítimas, mas não saibam que estão sendo vítimas. Porque, na verdade, hoje em dia na sociedade é pregado, é normal, é normalizado, né? Fazer as pessoas se sentirem vítimas. Então, é sempre culpa de alguém, né? É culpa da esquerda, é culpa da direita. Alguém é culpado, menos a gente, né? A gente não é, a gente é a vítima do negócio. E isso foi incutido dentro da gente, dentro da sociedade, há milhares de anos aí, desde que acho que a humanidade, né, se formou, existe essa questão da vitimização. Muito dessa vitimização é passado para a gente através dos nossos familiares, dos nossos pais, da nossa família, do ambiente que a gente está inserido. Essa questão de vitimização passada por pais, pela família, muitas vezes é passada para a gente de maneira inconsciente, né? Às vezes os nossos pais, eles não sabem que eles estão fazendo a gente se tornar vítima, mimando a gente, entregando tudo na mão da gente. Eles às vezes não têm consciência disso. Hoje, com o conhecimento que a gente pode ter essa clareza, né? Principalmente a gente que entra nesse universo da lei da atração, do autoconhecimento, a gente começa a se deparar com o esclarecimento, com o aprendizado e a gente consegue diagnosticar. Mas não são todos que têm essa capacidade de se diagnosticar. Os nossos pais não tinham essa capacidade, muitos deles não tinham essa capacidade de se diagnosticar, né, de entender o que estava acontecendo. Muitos deles só passaram para frente o que eles aprenderam, que também, geralmente, a maioria das vezes, também era ser vítima. Então, foi o que a gente aprendeu. Eu aprendi a ser vítima. Me foi ensinado a ser vítima. Como eu já falei com vocês aqui, nós temos nossos sistemas de crenças. E isso, às vezes, vira crença. Você achar que o outro sempre se dá bem, que você nunca consegue e que você é um coitadinho, que eu sou uma coitadinha. Nossa, eu era muito assim. Eu era demais. E eu ficava esperando as coisas acontecerem sem que eu precisasse me mover, porque alguém iria vir para resolver para mim. Na maioria das vezes, dentro da religião, a gente vê isso acontecer dentro das igrejas, né? A gente vê muito. Eu cresci em berço evangélico e a gente costuma responsabilizar Deus, né? Eu oro aqui e aí eu entrego na mão de Deus, não preciso fazer nada. E eu era esse tipo de pessoa. Eu ficava murmurando, reclamando, mal-humorada, e eu achava que Deus ia fazer para mim do mesmo jeito, entendeu? Porque foi falado para mim que era só entregar na mão de Deus que ele ia fazer. Entendeu? Eu era desse jeito. Mas, depois que eu caí nesse mundo da lei da atração, do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, eu fui ver a questão da autorresponsabilidade, que nós somos co-criadores. Quando eu fui estudar sobre as leis universais, a lei da atração é uma das leis, como eu já falei aqui, lei da atração, lei da vibração, lei da correspondência, eu fui ficando chocada porque eu vi que eu conseguiria criar junto com Deus. Que se muitas vezes as coisas não estavam indo bem na minha vida, é porque talvez eu não estivesse fazendo a minha parte. E eu só estava querendo que Deus fizesse, que outro fizesse, porque eu era uma coitadinha, eu estava numa situação deplorável, numa situação horrorosa, e eu precisava que alguém viesse me salvar, porque foi isso que foi ensinado para mim. E para me tirar isso da minha cabeça?
E para mim modificar essa crença, meu Deus do céu, olha, estou até hoje mudando, ressignificando, fazendo técnica, porque eu tenho aí 37 anos, então foram 37 anos dizendo para mim que alguém viria resolver meu problema. E que eu não precisaria fazer, que eu poderia continuar fazendo o que eu estava fazendo, reclamando, murmurando, que Deus ia fazer. Quando eu descobri que eu também tenho a minha parcela de responsabilidade no negócio, eu fiquei muito feliz por saber que tem uma saída, mas fiquei muito chocada porque eu não sabia nem como fazer isso. Entendeu? Eu não sabia, eu estava achando que alguém ia vir me salvar. Toda a vida, sempre achei. E aí o que acontece? A vida da gente fica estagnada, a gente se sente inferior, a gente acha que só os outros conseguem, que só dá certo na vida dos outros, que só para os outros que as coisas acontecem, que para a gente não acontece nada. Mas o que acontece quando você fica nesse pensamento de vítima, se achando um coitadinho, uma coitadinha? Você cria mais disso. Porque se você está num sentimento ruim, se achando não merecedor, se achando com menos valor, se colocando para baixo, vibrando numa energia mais baixa, segundo a lei da atração e a lei da vibração, o que vai vir para você? Mais motivos para você se sentir dessa maneira. Ou seja, estar no sentimento de vítima vai gerando um ciclo ruim e você não consegue sair desse ciclo. Então, às vezes, é por isso que a vida da gente estagna, fica ruim, fica parada e a gente não sabe o porquê. Se a gente for observar, a maioria das vezes a gente pode estar se vitimizando e é muito sutil, muito sutil. Eu sou uma pessoa muito enérgica, sou muito, assim, explosiva, falo muito, falo alto e, assim, eu tenho aí um gênio meio forte, sabe? Tenho opinião. Então, para eu perder a cabeça é um minutinho, entendeu? Qualquer coisa já tô falando alto, já tô nervosa, já tô perdendo a estribeira. E aí é facinho uma pessoa desse jeito entrar no papel de vítima. Porque daí ela começa a colocar a culpa nos outros, porque os outros estão me irritando, porque os outros estão fazendo isso comigo. E, na verdade, ninguém tem o poder de te afetar. Você que permite ser afetado. Quando eu descobri isso, meu Deus do céu, foi um choque. Fiquei feliz, mas eu fiquei chocada. Porque daí a gente entra no papel de reagir, de ficar reagindo, né, às situações. E quando você fica reagindo às situações, você vai, conforme a vida vai dançando, conforme, como diz a música, né, deixa a vida me levar. Você se sente fora do controle, né, muitas vezes. Então, o papel de vítima, ele tem esse problema, ele te deixa naquela sensação de que tá todo mundo indo para frente e você parado, e você estagnado. E quando a gente entra no mundo do autoconhecimento, da lei da atração, a gente entende que a gente é co-criador. Que a gente pode co-criar junto com Deus. A gente tem que co-criar junto. Na verdade, nós estamos criando a todo momento. A pessoa acreditando ou a pessoa não acreditando, ela está co-criando do mesmo jeito. Entendeu? O que você está sentindo agora está emanando uma vibração e isso vai voltar para você, a pessoa acreditando ou não. Né? Então, quando a gente entende que a gente pode, não vou dizer manipular, mas vou dizer trabalhar junto com as leis, a gente consegue entender que a gente pode modificar o nosso comportamento para poder ter resultados diferentes. Porque como que você vai ter resultado diferente fazendo a mesma coisa que você está fazendo? A pessoa que se sente vítima, ela vai estar recebendo resultados para confirmar isso que ela está sentindo. Porque lembra do sistema de ativação reticular que eu sempre estou falando aqui? Ele procura evidências no ambiente para confirmar o que você está sentindo, o que você está pensando. Então, é uma ferramenta neurológica que nós temos, poderosíssima, e que se a gente não tomar cuidado, a gente usa de maneira negativa, para atrair coisas negativas. E eu acredito que ninguém, conscientemente, quer atrair uma vida ruim, quer atrair coisas ruins. O mundo está no automático, o mundo está andando dessa forma, porque não tem consciência, atraindo coisas ruins. A maioria das pessoas estão assim porque não tem consciência. Então, assim, nós temos a possibilidade, a partir do momento que a gente conhece as leis universais, a lei da atração, a lei da vibração, a lei da correspondência, a gente tem a possibilidade de poder ser um alquimista da nossa realidade. Trabalhar, manipular as leis para que elas possam trazer o que a gente quer, o que a gente veio aqui para fazer, porque a gente veio aqui para ser feliz, a gente veio aqui para desfrutar de uma vida bacana, de uma vida legal,
Viemos aqui para aprender, então, consequentemente, vão ter desafios. Não tem como nós estarmos aqui sem ter desafios, mas existe uma maneira a gente passar pelos desafios de maneira mais leve, de maneira mais branda, sem sofrer tanto com os impactos dos desafios, né? E eu descobri que a gente deixar de ser vítima é um desses caminhos, que a gente passa pelo pêndulo, a gente passa pelos desafios da vida de maneira mais branda, mais rápida, que quanto mais tempo a pessoa fica no papel de vítima, mais tempo ela vai ficar em situações que vão confirmar isso na vida dela. Então, quanto mais rápido você sair, não estou falando que às vezes você não vai entrar no papel de vítima, eu mesmo, de vez em quando eu estou entrando, mas aí você ter a consciência de diagnosticar que você entrou, e aí você sair. Isso aí é expansão de consciência, é você poder se autoavaliar. Opa, eu estou sendo vítima, vamos sair daqui. Né? Enquanto a gente está aqui, a gente vai entrar em papel de vítima de vez em quando, não tem como fazer, né? Nós estamos aqui experienciando, somos partículas de Deus experienciando essa experiência, né? Experienciando essa experiência, é muito redundante, né? Tendo essa experiência, sentindo os sentimentos, as emoções negativas e positivas. Só que o grande lance é você conseguir sair rapidamente do estado ruim, porque quanto mais rápido você sai, menos você emana essa energia negativa, essa vibração negativa, e mais você volta a vibrar coisas que você realmente quer que façam expandir a sua vida, que te traga felicidade, que te traga alegria, que traga harmonia. Então preste atenção quando você estiver na vibração da vítima, reclamando, lamuriando, porque é culpa de alguém, é culpa de fulano, é culpa de ciclano. Todos nós estamos no emaranhado quântico. Todos nós estamos vibrando e a gente está criando a nossa realidade o tempo todo. Então, não é culpa nossa, mas é nossa responsabilidade a gente enxergar o que a gente está emanando que está fazendo isso ser criado na nossa vida. Então, a gente conseguir se olhar, se observar, já é um grande passo para a gente sair desse lugar, né? Então, começa a prestar atenção. Uma das táticas que fazem com que eu saia do papel de vítima ali, no momento, é a gratidão. Vocês sabem que eu sempre estou falando da gratidão aqui. A gratidão é fantástica. Começou a ficar querendo lamuriar, reclamar, sentir coitadinho, porque é culpa de fulano, porque fulano tá me irritando, ciclano tá me tirando do sério. Começa a agradecer. Começa a agradecer, você vai ver que a sua vibração vai aumentar e vai ser muito mais fácil você sair desse papel de vítima, tá? Mas aí comece a se identificar, a se observar. Quando eu entro, quais são os gatilhos que disparam essa sensação de vítima? O que eu posso estar contribuindo para isso acontecer? Você começar a se observar já é um grande passo para você sair do papel de vítima, tá? Então, e assim, como que você sabe que você está no papel de vítima? Quando você está reclamando demais, quando você está botando a culpa no outro, quando você não consegue se movimentar na sua vida porque está acontecendo tal coisa, porque está acontecendo tal coisa, eu não consigo fazer aquilo que eu realmente quero, aquilo que eu realmente preciso. Geralmente é porque é estar colocando a culpa em algo externo, tá? Geralmente é estar depositando a sua atenção de maneira negativa em algo externo. Eu não consigo fazer isso por causa daquilo. Estou nervosa porque alguém me tirou do sério. Estou assim porque alguém fez isso comigo. Geralmente isso são os sintomas de uma pessoa que está vibrando no sentimento de vítima. Isso é péssimo, acaba com a sua cocriação positiva. Acaba. Porque você vai entrando como se fosse uma areia movediça. Você vai reclamando, você vai vendo coisa errada, você vai botando a culpa nos outros, você vai descendo, daqui a pouco você não consegue subir mais. Então começa a prestar atenção, começou a reclamar, começou a botar a culpa no outro. Começou a dar desculpa, eu não vou fazer isso por causa daquilo. Provavelmente você está vibrando no sentimento de vítima. E aí se observa, se enxerga, pergunta para você mesmo o que eu posso fazer para sair daqui, você vai ver que a resposta vai vir. O seu sistema de ativação reticular vai começar a te mostrar maneiras de sair do papel de vítima. A maneira mais rápida, gratidão. Começa a agradecer. Começa a agradecer pelo seu olho, por poder estar enxergando, por poder estar movimentando a mão, por poder estar fazendo qualquer coisa. Você já começa a elevar a sua vibração e começar a sair do papel de vítima. Era isso que eu queria falar com você hoje. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.